Viajantes, como vocês estão aí nessa nossa viagem pelo planeta Terra? Tivemos um mês de maio super intenso, não é mesmo? Com vários eventos acontecendo. E senti de trazer uma partilha para vocês, que em especial dedico à minha mãe. Então, mãe, se você estiver assistindo esse vídeo em algum momento, saiba que eu fiz com muito carinho essa reflexão e eu espero que toque não só a você mesma, como a cada uma das pessoas que esse vídeo chegar. Eu tenho certeza que ele vai chegar com um propósito muito maior para tocar a alma de cada uma das pessoas que estiver passando por alguma situação específica, que se sinta identificado com a sua história de alguma forma. Vocês viajantes que me acompanham aqui no meu canal já por algum tempo, há 2 anos atrás, mais ou menos, minha mãe teve um diagnóstico de câncer de pâncreas, um câncer altamente perigoso e que de todos os cânceres me parece que é o considerado mais agressivo. Ela estava num feriado na minha casa, quando eu ainda morava em Minas Gerais, e ela voltou, do feriado para a casa dela e acordou no dia seguinte toda amarela, com as mãos amarelas, sentindo um desconforto muito grande, foi até o hospital e dali iniciou a saga dela, que foi descoberto esse câncer. Ela passou por várias situações, precisou fazer as químios. Acho que foram 12 químios nesse primeiro momento, até que quando ela encerrou, optaram por fazer uma cirurgia para retirada da cicatriz do tumor, que chama, Então, com a químio foi reduzido completamente, mas ficou ali o que eles chamam de cicatriz, e o médico dela optou por fazer essa cirurgia para retirada. Na cirurgia da retirada, minha mãe teve um AVC e não acordou. E ficou em coma, desacordada por 30 dias. Foi um período bastante desafiador na vida da nossa família, claro. Ela foi mandada embora do hospital como cuidados paliativos. Então, todos os médicos diziam pra gente que era um quadro de espera, de uma morte cerebral. Então, a gente ficaria tendo cuidados paliativos. Ela foi encaminhada para uma clínica de reabilitação de pessoas que tiveram AVC e ali ela ficou um longo tempo. Nesse período, foi um período em que eu, dentro dos meus trabalhos pessoais e daquilo que eu acreditava, eu precisei ter vários posicionamentos e eu já vou chegar até aí, porque eu morava ainda em outra cidade, eu tinha as minhas coisas a serem resolvidas, então foi um período que precisava ficar com ela ali 24 horas, então tinha meu pai, tinha minha irmã revezando, enfim. Eis que depois de 30 dias, minha mãe acordou, simplesmente depois de 30 dias, um dia ela abriu o olho e lá estava a minha mãe. Ela ainda passou mais um mês dentro da clínica em todo um processo de recuperação, de retirada da tráqueo, das coisas voltarem a funcionar, os órgãos dela naturalmente, sem ajuda. Ela recebe alta, ela volta para casa dela sem sequela nenhuma, assim, minha mãe só ficou com a voz um pouquinho trêmula, acredito eu, porque muito tempo sem a fala, e depois um longo período de traqueostomia, então acredito que aquilo deve ter tido algum impacto nas cordas vocais. Minha mãe tem alguma sequela, a gente acredita, com o sono, porque onde foi o AVC dela foi no tronco encefálico, então é bem uma região que regula o nosso sono. Então minha mãe tem um sono eterno atualmente, mas lá está ela, sem nenhuma sequela, com todos os movimentos do corpo perfeito, podendo caminhar, podendo fazer tudo que ela quer por conta própria. Eis que no início desse ano, o fator tumoral dela nos exames começou a subir e ela teve uma recidiva do câncer. Então, aquele processo que se acompanha, durante, acho que são 5 anos fazendo os exames, detectou-se no início de 2025 que o câncer dela tinha voltado e minha mãe precisou voltar a fazer o tratamento. Dessa vez, minha mãe não quis fazer cirurgia, até por conta do histórico dela e os médicos também com alguma certa cautela. Então, optam por iniciar um processo de radioterapia e quimioterapia.
Minha mãe já passou pelas rádios e agora ela está no processo da quimioterapia. Eis que toda essa movimentação com a minha mãe foi gerando na gente também novas reflexões, né? Não só na família, quanto olhando o processo dela. A minha família é uma família muito da espiritualidade, então alguns têm suas religiões específicas, mas num contexto geral, somos todos de uma espiritualidade universalista. E temos os nossos viés e as nossas reflexões a título de que nada nem ninguém passa uma situação sem que aquilo seja de sua responsabilidade. Esse é um tema muito desafiador de ser dito, porque muitas vezes num lugar vitimista, a gente entra numa postura de achar que, meu Deus, por que comigo, né? Eu sou azarada, por que aconteceu comigo, por que dessa forma? Quando na verdade, quando a gente parte de um princípio que o universo é o todo dentro das leis do Cabalho, né? O universo, ele é mental. A gente está falando que nossa realidade, ela se inicia a partir da nossa mente e dos nossos pensamentos. E que absolutamente tudo que a gente vive na nossa realidade é de responsabilidade nossa. E isso nos torna co-criadores da nossa própria realidade. Eu quis aproveitar essa temática para trazer essa reflexão, inclusive sobre um trânsito astrológico que vamos vivenciar aí pelos próximos 2 anos e meio, que é essa entrada de Saturno em Áries. Então tivemos esse Saturno agora em maio, entrando no signo de Áries, é uma mudança geracional. Ele se encontra com Netuno, que também está entrando em Áries, que Netuno passa 12 anos em cada signo, então a gente está falando que ele está entrando em Áries agora para passar os próximos 12 anos e que nenhum de nós que estamos vivos nessa encarnação, a gente não vai vivenciar Netuno em Áries de novo. E a gente não vivenciou quando o Netuno esteve em Áries em lá 200 e poucos anos para trás, a menos que em outra vida, em outra encarnação. E esse é um trânsito astrológico muito relevante para todos nós, porque Áries, como sendo esse primeiro signo do zodíaco, né, como sendo essa semente primordial e divina, tem um impacto geracional nas nossas vidas e de uma chamada para o eu muito intensa. Saturno, como dito, né, esse professor maléfico, mas que na verdade é uma consciência que nos chama a responsabilidade. Quando ele chega em Áries, ele vai nos pedir muita responsabilidade com o eu, com a nossa própria vida, cada um dentro da sua vida. E quando a gente tem, e só um parênteses aqui, minha mãe é uma clássica ariana do primeiro decanato, tá? Então vejam que interessante. O primeiro evento do câncer dela, ele estava passando o segundo retorno de Saturno dela. Então vejam, né? Isso acontece exatamente nessa chamada saturnina de assumir as rédeas da própria vida. E agora, num segundo episódio desse mesmo cenário da vida dela, ela está passando sobre a influência de Saturno em Áries, em cima do signo solar. Então, como isso não é um processo de cura, de aprendizado, de transformação, de responsabilidade muito grande para o eu dela pessoal. E é claro que todos nós da família, foi uma descoberta que nos chateou em muito, porque é um processo sofrido. Minha mãe, querendo ou não, ela ficou com a saúde mais debilitada, né? Ela ficou bem magrinha. Essa segunda vez agora tá judiando bastante dela. Ela perdeu todo o cabelo, coisa que na primeira vez isso não tinha acontecido. E minha mãe é uma pessoa super vaidosa, sempre cuidou muito do cabelo, da aparência dela, né? Uma coisa sempre que foi muito gosto dela. Então foi muito desafiador. Eu não vou me emocionar aqui, mas quando ela começou agora a perder os cabelos, né? A gente passava a mão assim e saía muito tufo. Era muito ruim essa sensação, né? E ela falou, ai gente, acho que eu vou raspar. E a gente falou, isso mãe, raspa mesmo, a melhor coisa. E no dia que ela foi raspar o cabelo, eu fui acompanhar ela, né? Então é um salão já conhecido, ela pediu para fecharem o salão para ela, porque ela não queria que isso, né, que outras pessoas vissem. E ali eu senti assim, uau, né? Olha a potência do que ela tá passando.
Então esse ato do raspar o cabelo, né? Eu até brinquei com ela que ela estava sendo a Carolina Dickman daquela novela, que ela tem que raspar os cabelos. Cabelo simbolicamente é a nossa força. Então veja, ela estava precisando tirar aqueles cabelos, né? O cabelo da minha mãe ficou um cabelo muito envelhecido, ficou um cabelo muito fraco. Então, que simbolismo tem naquele processo que você raspa os cabelos e que a gente vem muito próximo de como a gente chegou ao mundo, ali, carequinha, quando a gente nasce, né? Talvez só com um piquitiquinho assim de cabelo. E ela tem que estar nesse movimento de se ver careca, né? Sem os cabelos, que são uma representação tão importante para a aparência dela, que simbolizam o que tem aí. Isso mexia muito com a minha mãe, claro. E aonde eu quero chegar com tudo isso? Um dia a gente estava sentados, né, e conversando, e é claro que eu me esforço muito para não cruzar a linha tênue entre o meu lugar de filha, pela visão sistêmica, e romper esse espaço, querendo cuidar da vida da minha mãe, ou querendo achar que eu sei os melhores caminhos para ela, porque é óbvio que eu não quero ver minha mãe nesse estado, mas que linha tênue é essa entre o que eu acho que é melhor para ela, ou que eu vejo que ela poderia fazer, versus o processo pessoal dela? Porque vejam, eu venho de uma graduação da educação física. Então, quando eu olho a minha mãe no estado que ela está hoje, e ela não pratica uma atividade física, ela não está se alimentando bem, ela não come as proteínas, ela não vai tomar um sol, ela não dá ali uma voltinha para poder movimentar, ela está num processo constante de perda muscular. Isso é muito dolorido para mim. Por quê? Porque eu sei que em algum nível fisiológico e científico e real, se ela se dedicasse, né, a uma atividade física, a uma boa alimentação, tomar um solzinho dela, isso seria muito benéfico. Mas percebam, isso é o que eu sei versus o que ela, no processo pessoal dela, precisa passar. E aí eu tava nesse dia que a gente tava jantando, eu tava assim, nossa, acho que muito chateada, por conta de toda a situação. E quando a gente começou a conversar sobre, a minha mãe, que atualmente tem falado muito pouco, né? Ela tem ficado num processo introspectivo muito grande, é muito difícil a gente conseguir tirar alguma coisa dela. Ela disse assim: eu não me sinto merecedora. E naquele dia é como se os véus de Maia tivessem caído para mim. Porque ela verbalizou o que eu não estava entendendo. Ela, dentro dela, e vejam, essa é a parte que eu desejo do fundo do meu coração, que para você que está assistindo o vídeo, que eu sei que esse vídeo vai chegar para quem precisar chegar, quando ela verbalizou, eu não me sinto merecedora da cura, vocês estão entendendo que não tem como Deus, os anjos, os orixás, o que quer que você chame, o que quer que você acredite, te dê algo que você não se sente merecedor. E ela ainda completou dizendo: eu tenho um tio, irmão do meu pai, que simultaneamente também está passando por um processo de câncer, e o dele é muito mais complicado que o da minha mãe, porque o câncer dele já está em metástase, já está em muitos lugares do corpo dele. E ela virou e falou assim: como é que eu posso pedir a cura quando eu olho para o meu cunhado e ele está numa situação pior que a minha? E percebam, eu quero que você escute isso de todas as perspectivas possíveis. Porque a gente escuta ela falando isso e tem sim um cenário de compaixão, que a gente percebe que isso existe, mas também tem um cenário que é você negando a sua própria existência. Tem um cenário que é ela criando a própria realidade. Quando a gente está falando de uma entrada de Saturno em Áries nas nossas vidas coletivas, a gente está falando exatamente desse professor que vem nos chamar ao crescimento, à responsabilidade, ao amadurecimento. Ele fala assim: olha, eu quero que você pegue as rédeas da tua vida na sua mão e você se responsabilize pelo teu cenário de vida.
pelo teu trono na sua vida, por você ser o único responsável a estar dirigindo o teu carro e os volantes estarem na sua mão. Você não está lá no Uber, sentado no banco de trás, confiando que o motorista vai te deixar no seu destino. Você não está dentro de um trem, num vagão, confiando que o condutor vai te deixar no lugar que você precisa descer. Não! Esse é um período que cada um de nós vai precisar assumir os volantes da nossa própria vida para onde a gente deseja chegar. E aí é onde tudo isso eu fiz assim, meu Deus, é isso. Como é que minha mãe, como é que ela quer ser curada se ela não se sente merecedora de ser curada? Como é que ela olha para a vida de uma outra pessoa que está passando o seu desafio pessoal e ela fala, bom, então já que você tem um sofrimento maior que a cura então só chegue para você e não para mim. Vejam, esse é um pensamento muito complicado e é um pensamento que no fundo, e olha, por favor, escutem com muita abertura o que eu vou falar. É um pensamento que ele, sim, em uma polaridade, tem a sua arrogância, tem a sua mesquinharia, de um lugar distorcido de compaixão e empatia. Porque quando a gente vai para um lugar de falar assim, então é porque tem um monte de gente passando fome que eu também não vou me alimentar. É porque tem um monte de gente num estado desafiador de rua, então que eu vou viver de qualquer jeito. Vejam, isso é a gente querendo compreender um mistério da existência que é muito maior do que nós mesmos enquanto seres humanos limitados que somos. E que, gente, que fique claro aqui que não é sobre a gente negar uma realidade social, não é sobre a gente negar um desequilíbrio na construção do nosso sistema econômico, não é sobre isso. Mas é sobre a gente não estar nos nossos lugares achando que, porque o outro está passando um desafio, eu não posso viver a criação da minha realidade. Em nada a gente coopera com o coletivo nessa postura. Então vejam, quando a minha mãe se coloca nesse lugar, e que fique claro aqui que esse é um lugar que eu trouxe de reflexão e não de julgamento, porque se eu julgar minha mãe, eu também estou errada. Mas é um lugar que eu pego esse cenário e eu trago ele para a minha experiência. Porque olha o que eu vou falar para vocês. Eu, num nível inconsciente, eu comecei aqui a me afastar das minhas divulgações de YouTube, porque lá no primeiro momento da minha mãe falava assim para mim, quando eu me curar, você vai me ajudar a levar isso para mais pessoas? Você me ajuda com os vídeos igual você faz? Você me ajuda a colocar a câmera? Porque eu quero lá no YouTube também gravar a minha história. Quando ela fala isso no primeiro cenário, e eu falo, claro mãe, claro que eu vou te ajudar. Quando chega nesse segundo momento, e aí minha mãe, poxa vida, tenho câncer de novo, tá mais debilitada, não consegue. Tá gravando os vídeos dela, inconscientemente o que eu faço? Eu me afasto, porque eu falo assim, se minha mãe não tá podendo gravar, por que eu vou lá gravar? Ela queria estar gravando, ela queria que eu tava ajudando ela e eu não tô. Então, eu também vou me afastar. E aí vocês entendem que num outro contexto, eu tô fazendo a mesma coisa que ela, quando ela tem esse lugar com meu tio? Ou seja, se eu tô aqui com capacidade de vir, de compartilhar os conhecimentos com outras pessoas, de entregar o meu servir, aquilo que é meus dons e talentos, e eu não faço, eu não só tô negando a minha existência, como eu tô impossibilitando que outras pessoas possam desfrutar daquilo que eu tenho para oferecer. E será que o inverso disso não seria exatamente honrar a minha mãe?
fazendo aquilo que eu tenho de melhor, levando os conhecimentos da espiritualidade, do autoconhecimento, de todas as filosofias que eu carrego para as pessoas, como forma de ser ponte, de ser auxílio, de ser inspiração para o processo de cada um. Então, quando eu me fecho, aonde nesse cenário, isso está sendo produtivo. Porque eu não só fico na minha amargura interna, quanto impossibilito que outras pessoas possam se inspirar ou se beneficiar de algo que eu tenho para entregar. E eu fico nesse lugar, sofrido, fechado, igual a minha mãe. Então, quando minha mãe se coloca nesse cenário de não sou merecedora da cura, porque tem alguém que está sofrendo mais que eu, ela faz o mesmo. Saturno em Áries, pelos próximos 2 anos e meio, principalmente encontrando Netuno, ele vai nos pedir essa responsabilidade com o nosso servir, com os nossos propósitos, com a nossa espiritualidade. É um chamado de construção da nossa própria vida, de amadurecimento de quem somos e do que estamos querendo deixar de legado no mundo. Se ela não se sentir merecedora da cura, vocês sabem quando ela vai ser curada? Não tem medicina, não tem quimioterapia, não tem banho de ervas, não tem magia, não tem bruxaria, não tem oração que vai fazer ela ser curada. Porque ela, como uma indivídua, criadora da própria realidade dela, está com as mãos fechadas. E está com as mãos fechadas para quê? Para receber a cura que pode ser de direito dela. E falo para vocês, o meu tio, que eu acompanho também, que está numa situação muito mais desafiadora que ela, gente, a postura dele é muito diferente da dela. Existe certo ou errado? Não. Eu só estou trazendo para você, seja lá talvez um momento desafiador que você esteja passando na sua vida, que, meu Deus, então será que é sobre isso? Uma pessoa que, cientificamente falando, tem um quadro muito pior que o da minha mãe, ele pede a cura todos os dias. Ele dorme e ele acorda todos os dias confiando em Deus. Ele fala, Deus é meu melhor amigo e está aqui do meu lado. Esses dias meu pai me chamou para ir lá dar um passe nele junto com a minha tia. Quando a gente terminou, ele só falava gratidão. Deus é meu melhor amigo e Deus está aqui do meu lado todos os dias e a cura me vai ser dada. E olha o que ele fala no final. Não importa como, eu sei que eu serei curado. O que ele quer dizer com isso? Que a cura pode se manifestar na terra, mas a cura pode se manifestar na passagem dele. E não importa como a cura vai se manifestar, ele sabe que ela vai. Olha a diferença. E ele está todos os dias, é óbvio, Aline, ele tem cansaço? Sim, meu pai conta que tem dias que ele está muito cansado, que tem dias que ele está mais para baixo, porque ele está muito debilitado, ele fica muito na cama, diferente da minha mãe. Então tem dias de altas, dias de baixas, sim, mas isso não significa que em algum dia ele duvide do Criador. Não tem algum dia que ele duvide da cura dele. Só que ele tem a consciência simultaneamente a isso, que a cura, o como, vai se dar a partir do divino, do Deus dele. Então percebam que ele, portador da situação desafiadora, do desafio dele enquanto alma, está aberto para receber a cura. E aí, quando a gente olha para minha mãe, tô fechada. Eu quero ser curada, né? Mas eu não mereço. Tem gente passando uma situação mais difícil que a minha. Isso serve para cada um de nós que em algum momento da nossa vida a gente pode falar, mas
Eu não sou merecedor de ter mais prosperidade. Olha quanta gente está passando um cenário desafiador no mundo. Não, eu não sou merecedora de ter um relacionamento saudável. Olha como no histórico da minha família não tem ninguém que tenha um relacionamento saudável. Eu não sou mesmo merecedora de estar no mundo levando o meu trabalho. Olha quanta gente que tá aí triste porque não sabe nem o que fazer da vida. Gente, esse não é um caminho produtivo para nenhum de nós. Porque uma coisa é eu daqui poder incentivar minha mãe de alguma forma. Outra coisa é eu negar a minha existência e aquilo que é do meu espírito e da minha alma. Porque o outro está passando alguma situação desafiadora. Dentro de um viés e de uma perspectiva da física quântica, das leis do Carvalho, absolutamente cada um de nós está vivendo aquilo que é da sua responsabilidade. Então, se minha mãe está vivendo um câncer, em algum nível, da responsabilidade dela. Nossa, Aline, que pensamento. Não, não é que pensamento, não. É assim. A nossa realidade, o nosso pensamento cria a nossa realidade. E é exatamente que quando a minha mãe verbaliza, não me sinto merecedor e não peço a cura, porque tem alguém mais doente que eu, ela me confirmou, assinou. Ela assinou a teoria que eu aprendi. O livrinho que estava escrito lá, Leis do Carvalho, Física Quântica, minha mãe foi lá e falou, eu assino, porque eu realmente estou comprovando essa teoria. Qual seria a diferença dela ter compaixão, sim, pelo lugar do meu tio, mas ela falar, mas espera aí, eu transcendi uma experiência quase morte. Gente, a minha mãe, ela viveu a experiência quase morte. Ela lembra de tudo que ela fez enquanto ela estava nesse coma na vida terrena, mas lá ela estava muito da acordadinha. Ela lembra, ela nos conta, ou seja, ela escolheu voltar enquanto alma. E o que é que ela está fazendo com essa chance que lhe foi dada? Quantas vezes eu não perguntei para ela e ela falou assim, olha, realmente, às vezes eu acho que eu não tenho dimensão do que aconteceu comigo. A gente brinca que ela foi ressuscitada, né? Mãe, você foi ressuscitada. E ela não tem a dimensão. Então, em que momento que a gente se apropria do nosso merecimento? E esse é um trabalho que a gente vai precisar tocar nas nossas feridas, que a gente vai precisar tocar nas nossas dores, para que a gente consiga romper muitas resistências, de forma que a gente consiga se abrir para esse merecimento. Entender que cada um de nós tem a chance de viver os seus dons e talentos, a vida que lhe foi dada como merecedor. Mas veja, a gente não vai receber se a gente não se abrir para o merecimento. Se eu não falar, eu sou merecedora de cura, eu sou merecedora de prosperidade, eu sou merecedora de um relacionamento saudável, eu sou merecedora, sim, de ter uma casa confortável, eu sou merecedora de criar minha família, eu sou merecedora do que quer que seja. As nossas mãos estão fechadas. E aí não é o seu Deus, seu Oxalá, seu Oxum, seu Jeová, que vai abrir seus dedinhos e falar, não, toma aqui, você merece. Não, se você mesmo está dizendo que você não merece isso na tua vida, por que é que o teu Deus vai te dar, sendo que você está dizendo não? Ele respeita teu livre-arbítrio. Não é aí que entra nosso livre-arbítrio? Não é aí que é a linha tênue entre o está escrito com o livre-arbítrio que nos é dado? Então, eu, do fundo do meu coração, desejo que, para cada um de vocês que escutar essa história da minha mãe, que é real, e se minha mãe escutar esse vídeo também, que isso de alguma forma possa tocar seu coração, para que você se pergunte, do que eu sou merecedor? O que é que eu preciso me abrir para que eu me sinta merecedor de ter uma cura, de receber uma prosperidade, de sair de um cenário de escassez, por exemplo,
Que feridas que eu preciso olhar dentro de mim para que eu me abra para isso? O que é que eu preciso fazer todos os dias? Quando eu tenho essa reflexão que eu falei para vocês da minha mãe, eu preciso falar, não, tá errado. Eu não me senti merecedora de estar lá compartilhando meus vídeos, sendo que eu sei que isso é uma capacidade que eu tenho de compartilhar mais o meu conhecimento, porque minha mãe tá doente, eu tô fazendo o inverso. Porque eu sei que da onde minha mãe tá, minha mãe quer que eu tenha sucesso, minha mãe quer que eu tenha prosperidade. Eu duvido que minha mãe quer que eu fique lá, minhãozinho, trancadinha, caidinha, chorando e sofrendo, porque não tenho trabalho, porque não tô fazendo vídeo, ou porque não tô levando meu servir pro mundo. Duvido que é isso que minha mãe quer. Como é que eu posso honrar o maior presente que ela me deu, que é a minha vida, se não fazer aquilo que eu vim fazer? Entregar aquilo que eu vim entregar, a cada dia mais colocar um pouquinho do meu propósito para ser partilhado com o mundo. É desse lugar que a gente começa a tocar nas nossas feridas de merecimento, de culpa, de posso, de não posso, e de principalmente nos assumirmos responsáveis pela nossa existência. Para cada um de nós com Saturno em Áries, se a gente não pegar as rédeas da nossa vida, não assumir a nossa liderança, o nosso pioneirismo, a nossa coragem, o nosso poder pessoal, o amadurecimento em relação ao nosso legado no mundo, e eu não falo nem de propósito e missão, porque também às vezes acho que essas palavras ficaram tão distorcidas que a gente pode se perder nelas, mas o seu legado mesmo. É cada um de nós assumir de uma vez por todas que sim, somos gotinhas de um oceano, mas que sem uma gotinha o oceano fica menor. Teve esses dias alguém que me perguntou assim, Aline, mas se eu deixar de fazer isso que eu faço, ninguém vai sentir falta. Aí eu virei e falei, se você tirar uma gota de um copo, de 100 ml de um copo, esse copo vai ficar menos? Com menos água? Ah, sim. Eu falei, então, não é sobre quanto, mas é sobre nos reconhecermos nas nossas especialidades. E sim, cada um de nós é especial. Sim, cada um de nós é único. Ah, então quer dizer que todos são especiais? Sim. Então quer dizer que cada um de nós é único? Sim também. Ou seja, se cada um de nós tem a sua unicidade, se você não coloca a sua unicidade no mundo, o mundo perde uma unicidade. Então não é sobre eu ser melhor ou eu ser pior que o outro, é só sobre eu ser único, eu ser autêntico. O que é Áries? É o pioneiro. Todos nós temos uma fagulha de Áries dentro de nós, então em algum nível você tem o seu pioneirismo, você tem a sua coragem pessoal e você tem a sua marca para deixar no mundo. E se você nega isso, você está negando aquilo que de maior o divino te deu, que é o seu dom e talento. Eu estava esses dias num atendimento e isso me marcou muito. Estava falando exatamente sobre isso com a minha cliente, né, minha mentoranda, e eu falei de uma forma que ela regalou um olho assim para mim, e eu falei, o que foi? Ela é católica, ela é muito devota da igreja católica, e ela falou assim, vou te contar uma história. Esses dias eu fui confessar. Eu não entendo muito essa prática, mas eu acho interessante como ela me contou. Olha só, ela falou, eu fui me confessar com o padre. Aí contei todos os meus pecados e quando eu terminei, o padre falou assim para mim, mas você não contou o seu único e verdadeiro pecado. E ela falou, padre, como assim? Ele falou, você não contou que você está deixando de colocar no mundo o talento que Deus te deu. Esse é o verdadeiro pecado. Uau! Eu queria abraçar esse padre, porque olha só o que ele disse. Quando não colocamos nossos dons e talentos no mundo, a gente está fazendo o maior pecado, que é o quê? Eu estou negando o que Deus me deu, o seu Deus, como é que você queira chamar. Para cada um de nós, nós temos sim algo que é natural, que é único da nossa alma. E quando eu não coloco isso no mundo,
O mundo tá perdendo, eu tô perdendo. E o teu divino falou assim, pô, mas eu dei para aquele ser humaninho ali algo para ele fazer que é só dele, ele não tá compartilhando, como é que é isso? Vejam, a minha mãe tem uma bagagem infinita. Ela vem de um processo da espiritualidade desde os 12 anos. Se ela não põe isso no mundo, ela não só não está honrando a própria existência, como ela está impedindo que outras pessoas possam ter acesso a uma coisa que só ela sabe. Se ela não se sente merecedora da própria vida, como é que Deus vai falar, não, eu quero que você viva, peraí, nem ela se sente merecedora disso, como é que alguém vai obrigar ela a se sentir? Então, para você que está me escutando, qual é a situação da tua vida que você não se sente merecedor? Qual é a situação da sua vida que você fica achando que você não pode, que é menos, que é culpa, que é feio? Cara, se você não bater no peito e você não abraçar o seu merecimento, não importa o coach que você faça, os cursos de autoconhecimento e espiritualidade que você faça, os retiros que você faça, as terapias que você faça, não vai dar. Saturno em Áries não tem nenhum guru, não tem nenhum mestre, não tem nenhum papa, não tem nenhum padre, não tem ninguém que vai poder fazer por você o que só você pode. Esse é o caso da minha mãe. Não tem médico, não tem químio, não tem rádio, não tem meu pai, não tem minha irmã, não tem eu que vai poder fazer algo para minha mãe que não seja ela a única que poderá fazer. E que é simplesmente de um lugar de mãos fechadas ir para um lugar de mãos abertas para receber a própria cura. Eu espero que esse vídeo possa tocar a sua alma, o seu processo pessoal e que você possa se sentir de verdade, no fundo do coração, o único responsável pela realidade que você quer criar na sua existência. Porque você é um único que lá no finalzinho, naqueles 3 segundos antes de você se desprender desse corpo, você é o único que vai sentir a dor ou a alegria de ter ou não ter vivido essa biografia.